nós vamos falar sobre o caso da família Fox, que foi o caso mais marcante da história do Espiritismo. Por que foi o mais marcante? Nós vimos que Swedenborg ele nos trouxe vários conhecimentos, vários livros, revelou muita coisa que nós precisaríamos saber e não sabíamos. Nós vimos os fenômenos que ocorreram com Edward Irving e também com a comunidade dos Shakers nos Estados Unidos. Vimos Andrew Jackson Davis, que também nos trouxe grandes lições, sendo inclusive assessorado pelo próprio Swedenborg, mas essas manifestações ocorridas até agora foram manifestações de caráter intelectual, de caráter inteligente e, portanto, muito sujeito a contestações, a descrença, e as pessoas acabam achando que isso não passa de fruto da cabeça de alguém. Mas foi uma preparação de terreno para o que viria com o caso das irmãs Fox, que foi um caso totalmente físico. São vários fenômenos de ordem física que puderam ser comprovados, puderam ser estudados. Evidentemente que forças opostas que não têm interesse em que isso aparece também influenciaram. Nós vamos ver no caso lá na frente, né, quando as irmãs Fox negaram os fenômenos que ocorreram. Por isso esse caso ele foi muito importante, por isso ele é marcado como o início realmente da história do Espiritismo. Não da história, do Espiritismo. Também acontece que depois desse caso, os fenômenos se espalharam por todo o mundo, dando origem ao fenômeno das mesas falantes, do qual nós vamos falar oportunamente, e nos quais Kardec veio a se interessar e então codificou a doutrina. Por isso, nós temos que ter em mente que esse caso ele é muito importante para a história do Espiritismo. Essa casa que nós estamos vendo, ela é a casa onde a família Fox foi morar e onde ocorreram os fenômenos dos quais nós vamos tratar aqui. É uma residência humilde. Mas vamos falar um pouquinho dessa casa antes das famílias Fox mudar para essa casa, porque na época, ela já tinha naquela época a fama de ser uma casa mal assombrada. Havia ruídos realmente, havia uma série de manifestações lá que levou ela a ser chamada assim de casa mal assombrada. Nós vamos começar contando o que aconteceu em 1846, quando morava lá o senhor e a senhora Bell. Eles tinham uma dama de companhia que se chamava Lucrécia Pulver. Ela era uma jovem, isso lá em 1846. E ela contou que quando ela trabalhava lá, chegou um mascote, um caixeiro viajante, pedindo pouso naquela casa. Ele foi recebido pela família, como era hábito na época de hospedar todo mundo, né? Se dava hospedagem ao viajante, era muito comum isso, não foi nada anormal. O curioso é que a Lucrécia Pulver foi dispensada dos seus afazeres logo após a chegada desse caixeiro viajante, e ela foi dispensada do serviço por 3 dias e não apareceu mais lá nesses 3 dias, não sabe o que aconteceu. Ela viu o caixeiro viajante sendo hospedado. Depois disso, ela voltou ao trabalho quando ela então ganhou da senhora Bell um pente de cabelo. E ela, a senhora Bell, disse que foi comprado do caixeiro viajante e que ele havia ido embora e que ele provavelmente não voltaria mais. Depois disso começaram a ocorrer alguns fenômenos estranhos naquela casa. A senhora Bell, ela relatou que uma certa noite ela acordou e ouviu passos de pessoa andando de um quarto para o outro. Era tão vívido esse sinal que ela acordou o marido, achando que havia alguém entrado dentro de casa. E o marido foi então, olhou a casa inteira e nada, não havia ninguém. E os rumores e o barulho voltou a incomodar novamente.
E esse barulho acabou se tornando persistente. E a família Bell, então, acabou se mudando. Em 1846, ainda, instalou-se novamente uma outra família, a família Wickman, o senhor Michel Wickman, a senhora Annae Wickman e suas filhas. Mas, alguns dias depois, eles começaram a ser perturbados por ruídos também. E eles acabaram por se mudando logo no começo de 1847. Perdão, eles abandonaram a casa no final de 1847. Foi assim, no dia 11 de dezembro de 1847, com essa casa, já com essa fama dela ser uma casa mal assombrada, então que a família Fox mudou para lá. Lógico, a família Fox não tinha ideia, ela não conhecia o lugar, não sabia que essa casa tinha essa fama. E aí mudou-se para lá, então, a família Fox. A família Fox ela era composta pelos pais, o Sr. John Fox e a Margaret Fox. E as irmãs que estão na foto, a Kate, a Margaret e a Leia. A Leia é a mais velha, é a do meio. Na época que eles mudaram, a Kate tinha 7 anos e a Margaret tinha 10 anos. Nessa ocasião, a irmã Leia não morava com eles. Ela morava em Rochester, onde ela era professora de música. Foi quando começou esses movimentos, esses casos, esses ruídos, essas batidas, que mais tarde a irmã Leia acabou participando e mostrando também que ela tinha também a mesma capacidade que as irmãs mais novas. E passou então as três fazerem produzirem esses efeitos. Foi em março que os ruídos voltaram a acontecer. E os mesmos ruídos que foram relatados com os moradores anteriores. A senhora Margarete, ela acordava de noite com batidas na porta, batia-se forte na porta, às vezes na parede, batia-se, tinha esses ruídos constantes, gente andando. Várias vezes ela pediu para o marido verificar se não tinha ninguém na casa. Não havia ninguém sabia do que se tratava, o que era aquilo. As meninas começaram a ficar apavoradas, a Kate e a Margaret ficaram apavorados, eram crianças, tanto que o Sr. John resolveu pegar a cama das meninas e colocar no mesmo quarto com eles. E uma noite, a senhora Fox, ela pediu que o John ficasse do lado de fora do quarto e ela do lado de dentro. Porque se houvesse alguém batendo na porta, o Sr. John veria quem era. E se tivesse alguém batendo dentro, a dona Margarete viria. E os ruídos voltaram, muito fortes na porta, como se alguém batesse fortemente na porta, mas o Sr. John do lado de fora e a dona Margarete do lado de dentro não viram ninguém, não havia ninguém. E essas batidas começaram a se repetir, até que certa noite a menina, a Kate, ela resolveu fazer uma brincadeira. Ela falou, conte comigo. E ela bateu palma, né? 1, 2, 3, 4. E as batidas responderam, 1, 2, 3, 4 batidas. Desse mesmo jeito. E aí as brincadeiras continuaram sempre com as respostas exatas. A mãe, a senhora Margarete, ela fez uma série de perguntas, todas com respostas exatas, e até o número de vezes que deu à luz. E aqui há uma curiosidade, uma particularidade. Quando ela fez essa pergunta, ela sabia que ela tinha 6 filhos. E aquelas batidas misteriosas respondeu 7. E ela ficou sem entender. Ela perguntou novamente 7 batidas. E ela falou, mas eu tenho 6 filhos. Por que deu 7 batidas? Foi aí que ela se lembrou que ela deu à luz a um bebê que nasceu morto. Ela já havia se esquecido disso, não se lembrava mais disso. Então, ela deu à luz 7 vezes, mas ela tinha 6 filhos. Mas deu à luz 7 vezes, as batidas estavam certas. A menina, a Kate, ela chegou a achar no dia 30 de março que tudo não passava de uma brincadeira de mau gosto de alguém, porque no dia seguinte seria 1º de abril.
Então ela achou que era alguém brincando de 1º de abril com eles. Mas não havia como comprovar isso, não era isso. Então eles ficaram tão preocupados com aquilo que eles resolveram chamar uma vizinha. A senhora Redfield, ela foi chamada e ela ficou muito admirada com as respostas. A senhora Redfield, quando foi chamada, ela foi lá com a intenção, porque ela tinha certeza exatamente muito, de que ela iria se divertir, porque ela tinha certeza que aquilo tudo não passava de brincadeira das crianças. Então ela foi mais para se divertir. Mas ela ficou admirada com a certeza das respostas, porque as respostas eram perguntas que se tratavam de questões muito íntimas, questões pessoais dela, que não havia como ninguém naquela casa saber daquelas coisas. Eram moradores novos, não tinham como conhecer a família da senhora Redfield, ao ponto dela fazer essas respostas tão precisas. Então não podia ser brincadeira. E aí ela ficou o quê? Ficou apavorada. E a notícia então se espalhou. A senhora Redfield contou para o marido, que contou para outras pessoas, e todo mundo começou a ficar curioso, querendo ver aqueles estranhos fenômenos que, curiosamente, só ocorriam de noite, nunca de dia, mas sempre à noite. Um deles, falou assim, não, esses casos aí pode ser brincadeira das meninas, pode ser até a dona Margarete que está brincando com a gente. Então eu vou levar as meninas para dormir na minha casa, foi o senhor Redfield que fez isso, e nós vamos pernoitar aqui. O senhor Redfield e o senhor John Fox ficaram na casa junto com outras pessoas, enquanto a mãe, a Margarete, a Kate, as meninas, a Kate e a Margarete, foram também dormir, pernoitar na casa do senhor Redfield, que ficava a cerca de 70 metros da casa do senhor Fox. E é muito bom a gente prestar atenção nisso, porque a gente vai ver que a negação que as irmãs fizeram lá no futuro, lá na frente, não tem nada de verdade. Não foi invenção das meninas, foi fato mesmo, né? Então, e os fenômenos aconteceram do mesmo jeito, as mesmas perguntas, e à medida que a notícia se espalhava, mais e mais vizinhos se aproximavam, agora os bandos, ficando gente do lado de fora. A dona Margarete, ela reclamava que ela mal tinha condições de dormir. Ela não conseguia dormir porque a noite inteira aqueles barulhos perturbando. Então, formou-se uma comissão de investigação. Essa comissão foi uma comissão informal. E na noite do dia 31 de março de 1848, houve um jogo de perguntas e respostas com essa suposta inteligência invisível. Tal inteligência, então, ela se revelou ser um homem morto naquela casa. Por meio de batidas, ele diz ter sido assassinado 6 anos antes pelo então morador por causa de dinheiro. Descobriu-se então que era aquele caixeiro viajante que a senhora Lucrécia Pulver relatou de ter visto. Provavelmente foi ele, tudo indica que tenha sido ele. E ele diz que foi enterrado no porão, a cerca de 10 pés de profundidade. Alguém desceu para investigar, mas quando chegaram ouviu pancadas rudes e pesadas que pareciam vir de dentro da terra. E só ali havia esses ruídos. Outra coisa curiosa é que essa suposta inteligência disse também, através das batidas, que ele foi assassinado no quarto ao lado e foi arrastado até o porão. O senhor Dusler, que estava dirigindo essa comissão, ele sugeriu utilizar um alfabeto, onde cada letra correspondia a um número de pancadas. E assim descobriu-se que o nome do morto provavelmente era Charles B. Hosmer. Há um detalhe, esse nome nunca foi encontrado. Não se conseguiu chegar a lugar algum na pesquisa desse nome. O que se sabe é que esse tipo de comunicação também pode ocorrer falhas, né? E pode ter sido uma falha. O nome pode ser Charles outra coisa, e as pessoas não entenderam direito. Então, o que aconteceu no dia 31 de março foi isso. Esse caixeiro viajante, inclusive, há uma série de perguntas que foram feitas para ele, ele disse, inclusive, o valor que ele tinha, e por esse valor ele foi assassinado, foi $500.
É o que ele tinha com ele. Então, é uma coisa, ele foi muito preciso nas informações que ele forneceu naquele interrogatório que fizeram no dia 31 de março. Bem, foi isso que aconteceu naquele dia, e por isso o dia 31 de março tornou-se o marco inicial no Espiritismo. Ele seria codificado por Allan Kardec ainda mais tarde. Houve uma investigação oficial, permita-me uma correção, várias investigações oficiais a partir de então, e os adultos foram os primeiros a serem ouvidos a esse respeito, e a comissão local registrou os depoimentos do senhor e da senhora Fox, confirmando tudo o que aconteceu no dia 31 de março. Nós não vamos reproduzir aqui esses depoimentos, porque são um tanto quanto longos, mas nós estamos deixando esses documentos como material de apoio. Caso você tenha interesse em ler os depoimentos do pai e da mãe das meninas, eles também vai estar lá no nosso material de apoio, e também tem lá um depoimento feito e assinado pelo senhor Dusler, que foi aquele que presidiu essa comissão e que relata todos os casos. Eu acredito que essas três declarações do nosso material de apoio é o suficiente para esclarecer qualquer dúvida a respeito da negação futura das irmãs Fox, por várias razões. Essas ocorrências do dia 31 de março começaram a se repetir. Não foi um fato isolado que aconteceu ali com as irmãs Fox e depois com a irmã Leia também participando, mas parecia que era um vírus que saiu da casa ali e começou a contaminar outras famílias, e esses ruídos começaram a ocorrer, inclusive na casa de um reverendo, também aconteceu isso, essas batidas. Depois em Rochester houve casos, e espalhou-se por todos os Estados Unidos esses casos, esses fenômenos, e começou cada vez mais a atrair a atenção das pessoas, atrair o interesse das pessoas nisso, e se transformou com o tempo num passatempo, num caso de diversão, esses ruídos que as irmãs Fox se tornaram muito famosas, muito requisitadas, principalmente nas rodas das altas sociedades, casaram-se bem com homens importantes e afamados da sua época, e um fato curioso nisso também, que me permitam contar, foi o que aconteceu com as duas meninas, a Kate e a Margarete. Elas faziam sessões de adivinhação. Então as pessoas, ela adivinhava a carta que a pessoa estava segurando, adivinhava a idade, adivinhava tudo, e muita gente vinha, porque a curiosidade era muito grande. Então, só que elas ficavam muito cansadas, não era para menos, elas se cansavam demais. Naquela época havia uma coisa que era quase certeza de que o vinho era capaz de recuperar a energia da pessoa, e começaram a incentivar as meninas a tomar vinho para que elas ficassem mais vigorosas e continuassem produzindo seus fenômenos. Então, com o tempo, elas passaram a ter tendências ao alcoolismo, elas se tornaram alcoólatras. Então, por causa disso, que aconteceu isso. E a irmã Leia, ela publicou um livro, e esse livro se tornou muito famoso, e as irmãs não gostaram disso, Amparadas por forças, inclusive da igreja dominante da época, em comprovar que isso tudo não passava de mentiras, e na intenção de ganhar algum cacau, foi aí que elas negaram. Mas a negação delas é tão ridícula que a gente não vai se deter muito tempo nessas negações. O importante é a gente entender que esse marco inicial da história da formação do Espiritismo começou ali. De fato, foi ali que o Espiritismo nasceu. É o fim da história e o começo da realidade. Porque esses fatos também, de batidas que os espíritos provocavam, começou a se espalhar por todos os lados, como nós dissemos, e que configura aí a verdadeira invasão dos espíritos no mundo material, conforme anunciado lá pelos Shakers. Eles anunciaram isso. Eles disseram que iam invadir todas as casas, as roupanas e os palácios. E assim fizeram. Por todos os lugares haviam isso.
E foram esse movimento das batidas que deram origem às mesas falantes ou às mesas dançantes, que chamou a atenção de Kardec para esse fenômeno, e daí a codificação do livro da doutrina dos Espíritos, iniciando pelo livro dos Espíritos. É muito importante entendermos esse fenômeno das irmãs Fox, para que a gente possa entender também o porquê do Kardec ter se interessado, como que começou esse movimento das mesas girantes, que atraiu muito a atenção do Kardec, não a princípio, mas depois sim, atraiu muito a atenção dele. Nós vamos ver isso na próxima aula, que é a nossa biografia de Allan Kardec. Não deixe de ver e de ler o nosso material de apoio. E caso você tenha interesse em conhecer mais, nós recomendamos enfaticamente a leitura do livro base do nosso curso de Arthur Conan Doyle. Muito obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos, fiquem em muita paz.